gostei muito de jogos de baralho em geral, e qualquer coisa que tinha alguma mecânica de cartas me interessava. Sempre que isso aparecia em algum jogo, seja de uma maneira num minigame, seja algum twist que ele dá para te fazer um gameplay diferente, eu sempre fiquei curioso e intrigado em conhecer um pouco mais. E isso já foi usado e explorado de tantas maneiras diferentes dentro dos jogos. Como por exemplo, Hand of Fate, que usa um baralho de cartas para contar uma narrativa com elementos roguelike. É um jogo muito interessante. A gente tem alguns RPGs que trazem elementos de carta e deck building, inclusive SteamWorld Quest é um deles, e eu já falei desse jogo aqui no canal. Então o vídeo vai aparecer em algum lugar aqui na tela para você ver, se você quiser conhecer um pouquinho mais. Dentro do Witcher, a gente teve um card game muito interessante que virou um jogo completo, que é Gwent. E eu ainda posso ficar aqui muito tempo listando vários outros jogos que misturam esses elementos. Então, coisas recentes como Inscription, Slay the Spire e Griftlands, por exemplo. Cada um deles usa de uma maneira diferente para ou contar uma história, ou montar uma narrativa, ou fazer os elementos de combate, e tem muitos outros jogos assim. Mas vamos ao que importa. Eu sou Renan Foca, escolhe a carta do seu baralho e vem conhecer por que jogar Card Shark. Card Shark não é um jogo com simples mecânicas de card games. Ele é totalmente construído ao redor de baralhos, de truques para contar uma história. Em um cenário alternativo da França pré-revolucionária, você assume o papel de um jovem trabalhador mudo que vive em uma cidadezinha do interior e que cruza caminhos com o Conde de Saint-Germain, uma figura enigmática e um mestre das enganações. Algumas pequenas reviravoltas acontecem e você passa a acompanhar o Conde em sua jornada para descobrir o segredo por trás de uma história que poderia abalar a corte francesa e o reinado do rei Luís XV. O jogo começa te ensinando pequenos truques, como servir vinho para os convidados para poder dar uma espiadinha na mão dos oponentes e sinalizá-las para o seu mentor para que ele possa ganhar a rodada. Com o decorrer do jogo, vários novos conceitos e truques são ensinados e misturados para formar novas coisas. Como um amante de truques de cartas, e inclusive eu tenho até uma coleção de baralhos, porque a maioria deles, em algum momento, eu já tinha aprendido, e ver aquilo aplicado no jogo era muito legal e muito satisfatório para mim. Os truques vão ficando cada vez mais complexos, assim como a dificuldade das mesas. O sábio Conde te ensina truques para cada diferente situação, aproveitando da ambientação e da leitura dos oponentes, como um verdadeiro golpista. Por exemplo, em lugares mais desleixados, você aprende truques que consegue dobrar a ponta das cartas ou mesmo curvá-las para que indique alguma coisa na hora de distribuir entre os jogadores. Já nas casas de jogos, você precisa ser mais cuidadoso e os truques precisam ser mínimos, mas ainda assim efetivos. Tá bom, Renan, entendi, mas como que isso se aplica dentro do jogo? Acho que a primeira coisa que eu preciso falar aqui é que a mecânica principal de Card Shark não está no jogo de cartas em si, mas em toda a preparação para você poder distribuir as cartas corretamente para os oponentes para que quem você quer que vença a partida vença naquele momento. Então, o jogo em si não é explorado em momento algum no jogo, inclusive eu não faço a menor ideia do que ele é, mas todo o resto do jogo é construído de modo a que você faça os truques para distribuir as cartas da melhor maneira possível. Embaralhar corretamente para não atrapalhar as melhores cartas que podem estar em cima, forjar uma distribuição onde as cartas boas caiam na mão de quem você quer, fazem parte da mecânica principal do jogo. Eu joguei na dificuldade padrão e no começo ele pega bastante na sua mão para ensinar e para fixar os conceitos mais básicos, mas com o tempo você vai ficando mais livre para decidir e pensar como resolver os puzzles, sem tanta liberdade assim, mas ainda assim você consegue ter um pouquinho de escolha ali. E o importante é que depois de um tempo você também não tá mais sentindo que você simplesmente está apertando os botões que estão aparecendo na tela para você. E para mim foi muito importante na segunda metade do jogo. Antes de cada missão tem um tempo de preparação, onde você vai ensaiar o truque antes de efetivamente aplicá-lo, e aqui você precisa conseguir aplicar uma ou duas vezes antes de avançar. Durante as mesas de jogos, em alguns momentos você tem liberdade para escolher o valor apostado, e se você escolher valor muito alto, as pessoas vão ficando mais desconfiadas e propensas a descobrir que você está tentando fazer alguma coisa diferente. Na parte de baixo da tela tem um marcador com nível de estresse e desconfiança dos oponentes. A barra também vai crescendo conforme o que você faz na mesa. Demorar muito para recolher as cartas, passar o baralho para arrumar a combinação perfeita, ou até falhar em algum dos minigames, pode impactar e a barra chegar ao máximo. E em alguns capítulos,
você simplesmente é expulso do lugar e precisa voltar depois, ou em casos mais drásticos, você vai para o mundo dos mortos. E lá você pode pagar uma grana para voltar à vida ou tentar aplicar alguns dos seus truques na morte. Esses truques na morte começam muito simples, mas também eles vão ficando cada vez mais complexos quando você vai andando dentro do jogo. Em resumo, Card Shark cria um elemento de tensão muito interessante que te deixa sempre fisgado e atento nos jogadores. Apertar os botões no momento certo, escolher as cartas, embaralhá-las corretamente, tudo isso sem aumentar a barra de suspeita dos oponentes para que vocês saiam vitoriosos. A narrativa é bastante interessante e mistura vários elementos históricos com ficção, e você vai até encontrar algumas figuras famosas como Voltaire e o Rei Luís XV. Estilo de arte remete às pinturas de época com personagens inseridos sobre esses cenários, e a trilha sonora também merece um destaque, pois ajuda a criar um clima de cada local, tudo com um estilo bem único que colabora com a tensão durante os jogos mais difíceis. Card Shark é extremamente interessante e único, mas a complexidade de suas mecânicas, sobretudo na segunda metade do jogo, pode acabar frustrando alguns jogadores. Não pense que ele vai sempre segurar sua mão como faz no começo, e qualquer erro pode acabar levando você a refazer a última cena inteira. Essas cenas geralmente duram de 15 a 20 minutos, então não é tanto tempo perdido assim. E às vezes, mas mesmo assim, fazer repetidamente as cenas e sem entender onde você errou pode ser um pouquinho frustrante. E essa foi nossa análise de Card Shark. Espero que você tenha gostado, assim como eu. Se você for um amante dos card games ou dessas mecânicas e todo o fascínio que tem em relação à enganação, aos baralhos, eu acho que ele pode ser um jogo interessante para você. Mas vá sabendo que você não vai jogar nada efetivamente. Todo jogo está feito em volta dessa preparação para ter a mesa perfeita. E é isso aí, valeu e até o próximo vídeo.